Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso aqui, você vai se arrepiar ao entender este assunto magnífico dentro da biologia. E obviamente, quando falamos de órgãos análogos e homólogos, estamos falando de uma área da biologia muito ampla, que engloba a evolução. Evolução, moçada, não é questão de eu não acredito ou eu acredito. Evolução nós temos como um fato. A questão é que precisamos entendê-la. E você vai até gostar quando entender a fundo o que é evolução biológica. Agora, muito cuidado. Evolução não necessariamente exclui Deus. Então vamos parar dessa briga boba. Eu sou religioso, não, eu sou evolucionista. Não, você pode ser religioso, você pode acreditar, ou melhor, entender a evolução e ser feliz. O conhecimento é a nossa maior arma e o respeito acima de tudo. Então fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Então vamos lá, gurizada. Olha que interessante. Quando estudamos essa parte da biologia, que a gente fala, que chato esses nomes, professor. Órgãos análogos e homólogos. Bom, isso deriva de uma parte do estudo que a gente chama de anatomia comparada. Ora, a biologia estuda os seres vivos. Então, obviamente, nós temos que estudar a anatomia dos seres vivos. Por exemplo, uma pessoa que faz medicina vai estudar a fundo a anatomia do ser humano, porque a medicina humana, o médico veterinário vai estudar a fundo a anatomia de diversos animais, certo? E o biólogo estuda a anatomia também de um pouco de tudo, anatomia humana, anatomia de outros animais, tudo mais. No entanto, gurizada, quando você percebe o braço, por exemplo, de um ser humano e compara a uma pata de um gato ou as asas de um morcego, você vai reparar, o troço é bem parecido, velho. A diferença é que um ossinho migrou para lá, outro tá maior aqui, outro atrofiou lá, e tu começa a entender algumas coisas estranhas que estão acontecendo ali. E, obviamente, você se liga que isso, estudar tanto os análogos quanto os homólogos, eu já vou dar os exemplos para vocês, nos trazem evidências evolutivas, ou seja, é uma evidência evolutiva que, em outras palavras, isso mostra que a evolução. Existem várias e várias outras evidências evolutivas, mas essa é mais uma evidência que mostra que a evolução acontece. Agora as pessoas falam assim, não, eu não acredito em evolução porque eu nunca vi um ser humano, ou melhor, um macaco se transformar em ser humano. Uma pessoa que fala isso porque não entendeu a evolução, porque não é assim que acontece. Um macaco não se transformou em ser humano. Vamos entender, só uma pequena revisão. Quando você fala isso, você está completamente errado. Porque o macaco, principalmente o macaco moderno, ele tem um ancestral em comum a nós. Lá atrás nós tivemos um ancestral em comum. Aliás, quando você estuda a origem da vida, você percebe que todos os seres vivos que existem no planeta Terra possuem um ancestral em comum que é lá no início da origem da vida, 3,7 bilhões de anos atrás. Certo? Mas isso é um outro assunto, ok? Agora, o que a gente não pode é resumir a evolução ao que parece ser uma piada de mau gosto falando que o macaco se transformou no ser humano. Não, moçada, muito cuidado. Claro, você pode assistir a aula completa de evolução, a gente fala de tudo. Aqui a gente vai falar especificamente sobre esses órgãos que são comparados tanto na anatomia quanto na função. Então perceba. Primeiro, órgãos homólogos. Te liga, preste bem atenção e anota com carinho, pessoal. Isso aqui é uma aula fantástica. Olha só. Primeiro, homólogos. Eles possuem uma origem embrionária comum, ou seja, eles possuem ancestrais muito próximos dentro da escala evolutiva. Então, aquela parte ali do desenvolvimento embrionário vai dar origem a essas estruturas, ou seja, são muito comuns, muito próximos. No entanto, elas possuem funções diferentes. Já vou dar os exemplos para vocês. Agora, embora tenham funções diferentes, nesse animal, isso serve para nadar, nadadeira. Naquele outro animal serve, para usar ferramentas, comer, tudo mais. Veja, são funções diferentes, uma para nadar e outra para manusear ferramentas. Agora, embora tenham funções diferentes, tem uma origem muito próxima, a embrionária comum, e possui uma semelhança estrutural absurda. Então eles são muito semelhantes. A estrutura básica, você fala, tem esse osso aqui, tem esse osso ali. Cara, o que está mudando é o tamanho do osso, para onde ele está, mas ainda são os mesmos. Põe um aspas aí, ossos.
Olha que interessante, gurizada. Exemplo, membros anteriores dos mamíferos. Se você estudar e comparar a anatomia dos membros dos mamíferos anteriores, você vai ver que o braço humano, isso aqui é um braço humano, ele tem aqui os ossinhos direitinho, com essa função. Aí você compara com o do gato. Cara, o gato é como se fosse nós, assim, ó, com essa partezinha, com essas almofadinhas levantadas, os ossos migraram mais para cá, desenvolveram ali, e veja, tem uma anatomia muito próxima. No entanto, a função vai ser diferente. Você vê, o gato aqui, inclusive, salta muito, tem uma agilidade muito maior e não consegue pegar martelo, bater no martelo, não tem essas falanges aqui que a gente tem. Aí tu olha para uma baleia, tu fala, cara, baleia, os ossos da baleia são muito semelhantes. Aí, claro, as falanges podem ser um pouco mais esticadinhas e tudo mais, só que os ossos, o conjunto ósseo que elas têm, é muito semelhante a todos os outros. Inclusive no morcego. O morcego, se você olhar a anatomia de uma asa de um morcego, o que mais parece é uma mão no qual os dedos cresceram, e essas membraninhas fecharam, formando a asa. Mas os ossos estão ali, são praticamente os mesmos, com tamanhos diferentes, algumas formas diferentes, né? Só que um foi mais para baixo, outro foi mais para cima. E isso é tão claro quando você começa a entender, porque veja bem, fala, professor, não é, isso é impossível uma coisa se transformar na outra. Não, não foi isso que se transformou nisso ou nisso. Lá atrás, um ancestral teve uma irradiação, certo? Onde cada grupo se desenvolveu de acordo com o processo seletivo do ambiente, seleção natural. Muito bem, então muito cuidado quando você fala que uma coisa surge a outra. Aí tu fala, professor, mas é impossível, mesmo sendo ancestral, ter essa diferença aqui. Olha para nós, gurizada. A gente é muito diferente. Ó, tem meu narizinho já é mais empinado aqui, né? Fala, tem nariz que é mais fino, tem nariz que é maior, menor, a pessoa é mais alta, mais baixo, tem o braço mais comprido e tal. A gente percebe mesmo dentro da mesma espécie uma diferença absurda. Agora imagina isso, somado a milhões de anos, com processos seletivos diferentes, ambientes diferentes. É claro que é possível pela seleção natural. Aí, claro, volto a falar, assista lá a linha de evolução que vocês vão entender. Muito bem, então isso aqui são órgãos homólogos. Então perceba que órgãos homólogos levam a divergência evolutiva ou adaptativa. O que isso quer dizer? Um órgão que tem uma função igual, imagina parte de uma função, por possuir processos seletivos diferentes em grupos de populações ou de espécies diferentes, eles acabam adquirindo funções diferentes. Então, mesma função, funções diferentes, ou seja, está divergindo, está mudando a direção por processo seletivo no caminho da evolução. Lembrando que a evolução biológica é diferente de evolução social. Chegar e falar, evoluir porque estudei mais, né? Fala, pô, tu está melhorando teoricamente o que tu fala. Agora, na biologia, quando você fala em evolução, é a modificação, certo? Que essa modificação tem que ser passada aos descendentes e incorporada numa população, ou seja, ela leva muito tempo. É até difícil a gente imaginar, porque a gente pensa, 100 anos é muito tempo. Claro que é. Para nós é absurdo, uma vida inteira, mais do que uma vida inteira. Agora, se você pensar na escala evolutiva, 100 anos não é nada. Então, muito cuidado nisso. Muito bem, então entendem que isso aqui, repare que cada um desses grupos está evoluindo e está divergindo a evolução para funções diferentes. Por isso que partem, teoricamente, de uma mesma função, lá do ancestral comum, e eles partem, a partir do processo de seleção, para funções diferentes. Beleza? Então, isso são órgãos homólogos, mesma origem embrionária, funções diferentes, embora tenham uma mesma estrutura básica. Beleza. E aqui está o exemplo. Agora vamos para órgãos análogos. Olha que interessante. A evolução é tão bonita, moçada. A gente chega a se emocionar falando de evolução, porque imagina que tem agora dois grupos, certo? Que são completamente diferentes. Eles estão assim, eles estão muito separados, assim, há milhões de anos separados. Então eles já são muito diferentes. No entanto, o processo de seleção natural acaba selecionando características para aquele ambiente que faz com que, mesmo eles tendo estruturas diferentes, essas estruturas convergem para uma estrutura muito semelhante na função. Então, olha só, diferentemente dos homólogos, os análogos possuem uma origem embrionária diferente ou muito distante. Os caras se separaram lá muito mais atrás. Agora, as funções destes órgãos análogos são semelhantes ou até podem ser iguais, dependendo do que tu está considerando a função, certo? Então, por exemplo, eles possuem uma estrutura básica diferente. Como assim, professor? Bom, aqui a estrutura básica é semelhante, então tu pode ver os ossos, tudo muito igual, muito comparativo. Fala, isso aqui vem daqui, isso aqui tá o ossinho aqui, tá ali, tá tudo bem. Aqui não. Fala, cara,
o que tem nessa função aqui, desse órgão aqui, é muito diferente da estrutura que tem nos insetos, por exemplo. Só que a função é a mesma. Então vamos lá. Exemplo, asas de insetos e asas de ave. Repara que a estrutura básica é muito diferente, que tem osso, velho. Endoesqueleto, as aves no caso, né? Certo? Cheio de ossinhos e tal. Só que tem uma asa com pena e bate aquela asa musculosa, cheia. E ela voa. Agora tu olha um inseto e fala, cara, aqui não tem osso, velho. Não tem esqueleto interno, não tem nada aqui. Tipo uma membrana com umas veinhas que se enche de líquido, que infla essa membrana, que é essa asa membranosa no caso, né? Só que repara que tanto a asa de uma ave quanto a asa de um inseto possuem a mesma função, ou funções semelhantes, nesse caso a mesma, porque é voar. Então o inseto voa, uma ave voa. Eles são muito diferentes de origem embrionária, esses órgãos. Eles têm funções semelhantes ou iguais, no entanto a estrutura é muito diferente. Aqui é formado por ossos, por penas, por músculo. Aqui é uma membrana muito mais simples, digamos assim, certo? Então, nesse caso, são órgãos análogos. Em outras palavras, eles têm, ou melhor, tinham muito atrás, funções completamente diferentes, aí tem que pegar o ancestral deles, e eles convergiram para uma estrutura que trouxe para eles, que trouxe função semelhante. Então, do diferente vem a semelhança. Então, ou seja, quando nós falamos de órgãos análogos, isso leva à convergência evolutiva. Ou seja, a seleção natural forçou... muito cuidado, tem gente que confunde aqui. A seleção natural não induziu as mutações para surgir essa estrutura. Ela selecionou, ou seja, ela forçou as características que surgem ao acaso nesses grupos para terem a mesma semelhança de função de acordo com o ambiente em que eles vivem que se tornou favorável para o grupo, certo? Então isso aqui pode parecer, professor, isso não é possível. Claro que é, velho. É que nem tu pegar assim, uma baleia está na água, pô, tem nadadeiras. Aí tu vê um peixe está na água, pô, tem nadadeiras. Claro, velho. Se eles não tivessem, como é que eles iam nadar? Ou seja, as mutações que foram surgindo ao longo do tempo nesses grupos e que têm uma origem bem diferente, os mamíferos voltam, né, então, enfim, para a água. Só que naquele ambiente, cara, vai se dar bem aqueles que por processo do acaso, de mutações, surgem estruturas que se dão melhor naquele ambiente, depois mais estruturas, porque vão modificando ao longo do tempo pelas mutações, até que se torna algo muito favorável àquele ambiente. Por quê? Porque o processo de seleção natural descarta as características de uma população que não são favoráveis e seleciona aquelas que são favoráveis. É que a gente chegar e falar assim, eu sou mais adaptado. Para aí, como assim tu é mais adaptado? Tu pode comparar, tipo assim, tu és mais adaptado do que um peixe para viver na terra. Tudo bem. Agora, um peixe é mais adaptado do que tu para viver no oceano ou num rio. Tu não pode dizer, eu sou melhor. Não, para aí. Nós somos tão evoluídos quanto um peixe, cada um com as suas adaptações, de acordo com o ambiente no qual eles foram selecionados. Esse processo da seleção natural. É a natureza selecionando os melhores adaptados naquele ambiente e descartando aquelas características que não são favoráveis. Darwinismo. Muito bem, então só revezando, Nana, por favor, estou cansado hoje, prova do Enem, que fique o registro aqui, tamo junto. Olha só, órgãos análogos e homólogos. Quando se fala de homólogos, mesma origem, ou uma origem embrionária comum, ou seja, próxima, no entanto, esses órgãos têm funções diferentes. Muito bem, agora, tem uma semelhança estrutural básica, a gente pode identificar direitinho os ossos, e o exemplo são os membros anteriores de mamíferos. Anota aí, então, pensa em mamíferos, os braços aí, num é braço, no outro é pata da frente, outro é nadadeira da frente, outro é asa de morcego. Muito bem. E aí, e isso leva à divergência evolutiva, porque eles têm processos diferentes. Se você pegar isso aqui, daqui a, sei lá, milhares ou até milhões de anos, essas estruturas, esses órgãos podem estar mais diferentes ainda, né? Então estão divergindo. E os órgãos análogos é praticamente o contrário, né? Eles já estão longe evolutivamente, só que eles convergem, ou seja, a origem embrionária é diferente, né? São grupos muito diferentes, muito distantes. As funções, no entanto, destes órgãos análogos são funções semelhantes, certo? No entanto, a sua estrutura é muito diferente, porque eles têm uma origem embrionária diferente, então a estrutura é diferente. O exemplo, asas de inseto e de aves. Então tu vai ver todas as estruturas que, cara, é muito diferente daqui para cá. No entanto, a função básica é a mesma ou igual.
Ou seja, neste caso, nós temos uma convergência evolutiva. Eles convergem para uma mesma adaptação, para uma mesma função, muito embora essas estruturas que levam esses dois animais a voar sejam completamente diferentes, certo? E aí nós temos o resumão aí para vocês. Certo, gurizada? Barbaridade! Então é isso aí. Ó, como eu falei para vocês, hoje, dia 5 de novembro, dia 5 de novembro, primeiro dia do Enem, obviamente, no dia 12, que vai ser a prova de Ciência da Natureza, de Biologia, mas já estava acompanhando o tema da redação bom, depois que você fez o Enem, ou, né, enfim, me conta aí o que você está achando e tal. Nessa semana, quinta-feira, temos aula, professor, mas já passou então? Temos aulão no YouTube que vai ficar gravado. Então, se você está assistindo isso aqui em 2025, 2026, 2030, 2040, professor, quero revisar lá um aulão, tu pode, esse aulão vai estar registrado aqui no YouTube também. Certo, gurizada? Barbaridade! Estamos juntos, um grande abraço. Se você vai fazer o Enem, boa prova. Até mais e tchau, tchau.